Salve, salve meu povo, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Hoje, quarta-feira, dia 12 de março. Vou aqui mostrar para vocês um vídeo, né, mostrando os políticos apoiadores de Bolsonaro, junto com o Bolsonaro, preparando para o ato de domingo, do dia 16 de março. Então vou passar aqui o vídeo agora para vocês, mostrando para vocês essa preparação para domingo, dia 16 de março. Vejam só. Jair Bolsonaro também está aliado com outros grupos de parlamentares que acabam também compartilhando alguns vídeos, convocando a população para esse ato do dia 16, que há uma grande expectativa que reúna um grande público. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares também, têm se mobilizado para divulgar esses atos convocados pela oposição para o próximo domingo. Em vídeo que circula nas redes sociais, eles pedem apoio para a anistia aos presos dos atos golpistas de 8 de janeiro, bandeira que será levantada nessas manifestações. Com uma trilha sonora um pouco de suspense, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, aparece dizendo: as centenas de presos e perseguidos políticos, mais do que nunca, precisam de todos nós. E ele faz uma referência aos réus por uma participação na invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília. Vamos conferir. Mas antes disso, também estão nas imagens, a gente vai conferir daqui a pouco, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, os deputados federais Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, Nicolas Ferreira, importante aliado do ex-presidente, e Gustavo Gaia, além do pastor Silas Malafaia. Vamos conferir esse vídeo de convocação para essa manifestação agora na sua tela. As centenas de presos e perseguidos políticos, mais do que nunca, precisam de todos nós. Vamos lutar pela liberdade deles. A nossa liberdade precisa ser conquistada por nós. A nossa pauta? A anistia. O que a gente precisa fazer é voltar a ocupar as ruas. Nós vamos lotar Copacabana todos nas ruas para resgatar o nosso país. Anistia já! Boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser. Então, pessoal, tá aí. Tá aí, então, vocês viram, né, nesse vídeo aí a extrema-direita se organizando, né? Se organizando, tá? Enquanto nós da esquerda, nós trabalhamos com sem anistia, né? Com a questão do sem anistia a essa turma toda. Os bolsonaristas, por sua vez, os políticos, vocês perceberam aí a união deles em torno, tá, dessa pauta que, ao contrário do que nós estamos lutando, sem anistia, para eles é anistia já. E aí vocês sabem muito bem, né, com toda certeza, que tem até um jogo de narrativas aí até nessa propaganda toda, tá? Por uma questão também até de justiça que eu digo, com relação aos julgamentos, né, que pesa sobre o Bolsonaro. De você não citar o nome do Bolsonaro, né, de você não situar que toda essa manifestação tem em pauta, eu diria assim, a pauta principal, o Bolsonaro, né, com toda certeza. O que está em pauta, o que está em preocupação maior, aí é o Bolsonaro, tá? No fundo, é o Bolsonaro. Essa questão de relacionar os que estão presos, né, os que foram presos do 8 de janeiro, aí de dizer que é uma injustiça que praticaram contra toda aquela gente que foi preso do 8 de janeiro, isso daí é situado nesse momento para que a questão do Bolsonaro não entre, tá? A questão do Bolsonaro não entre. Uma forma também de você enganar a população, né? De você jogar para a população que tudo que está sendo feito contra essa gente que está presa é uma tremenda injustiça que está se praticando, de fazer um jogo também contra o Alexandre de Moraes, que é o que vem sendo feito, né? Contra o Alexandre de Moraes. Quer dizer, uma forma de você, assim, uma forma política, tá? É bom que a gente diga isso, tá? Eles estão usando da força política, e vamos ver como é que vai ser o dia 16 de janeiro, né? No domingo. Qual vai ser a tamanha dessa força política que essa gente é capaz. Tá? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, do meu ponto de vista.
Isso que eles estão aqui organizando, mexendo e tudo mais, tá errado? Tá errado o que eles estão fazendo? Se nós formos pensar assim de um lado mais racional, pelo lado da racionalidade, sim, eles estão errados. Mas se você for pensar do lado da política, por exemplo, né, da força política, ou qualquer coisa assim, eles estão certos. Eles estão mais do que certos. Quer dizer, ainda mais se eles, de repente, conseguem com isso ajuntar um grande número de pessoas, por exemplo, nessa reivindicação, eles estão certos, gente. E aqui eu quero chamar a atenção porque é o seguinte, quem está errado, ou quem estão errados, somos nós da esquerda. Infelizmente, tem que vir até aqui e falar essa verdade para vocês. Por que nós estamos errados? Porque cadê as nossas manifestações? Cadê toda essa convocação, por exemplo, para a população ir para as ruas, para poder, inclusive, fazer o contrário, né? Dar o grito, sem anistia para essa turma toda, para essa corja de gente toda aí, que fizeram barbaridades, que tiveram a tentativa aqui de acabar com a democracia brasileira, de destruir a democracia brasileira. E foi uma tentativa terrível, inclusive chegar ao ponto de ameaças. Ameaças do que vocês já sabem, contra Lula, contra Alexandre de Moraes, até o Alckmin, né? Estava nesse meio também. Chegar a esse ponto, essa gente toda. Cadê a indignação nossa? A indignação da esquerda, né? De ir para as ruas, causar um movimento maior de indignação, né? Não. O pessoal fica aguardando, esperando que a justiça, tipo assim, que a justiça seja feita, mas que tudo seja feito via institucional. Não que as coisas sejam feitas pelo movimento político, pelo movimento de rua, né? Fica todo mundo aguardando, esperando, parece que está esperando alguma coisa. É muito aquela história assim da gente aguardar o salvador da pátria, que talvez, e esse salvador da pátria, que ele venha do céu, ele caia sobre a terra. Cadê toda essa mobilização, por exemplo, do pessoal da esquerda? De nós, né? A força que nós sempre tivemos. Participei de muitas mobilizações, muitas mesmo, com muita força, com muita gente na rua. O que aconteceu? Essa apatia, essa coisa de aceitação de tudo que está aí. Acontece esse problema do Pix e ficamos nessa guerra como se fosse assim, uma guerra apenas online, uma guerra pelas redes sociais, tentando derrubar narrativas, essa coisa toda. Onde é que está aquela força nossa? Que sempre foi de trazer os trabalhadores, trazer aquela grande quantidade de pessoas para as ruas. Que seria o melhor caminho. O melhor caminho seria esse. Né? Aí agora, eu vou depois até esperar as lamentações que possam acontecer. Aí a gente fica assim na torcida, né? Sabe aquela torcida assim? Ah, tomara que vá pouca gente. Tomara que não dê muito certo, dê muita coisa errada nessas mobilizações bolsonaristas. A gente fica apostando nisso. Mas depois a gente não faz nada. Depois a gente não, sabe? Gente, olha, me desculpem. Eu posso estar errado. Mas o que eu enxergo é isso. O que eu enxergo é isso. O que está acontecendo? Por que será essa coisa tão fria? Tão assim, tão calada? Das esquerdas, que eu quero dizer, das esquerdas na rua, da população junto com o povo. Se não tem também uma liderança que consiga trazer essa população para a rua, por que acontece? O Bolsonaro
junto com até os seus políticos apoiadores, eles conseguem fazer isso. Tem uma liderança ali muito forte. O próprio Bolsonaro é essa liderança. Eles conseguem. Isso era coisa que a esquerda antigamente conseguia fazer. Historicamente, se a gente vê as grandes mobilizações, nós vamos entender isso até na época do golpe militar. No período em que os militares tomaram o poder aqui no nosso país. Na vigência, inclusive, dos militares. A esquerda era capaz, sabe, de mobilizar com todo o sofrimento, com toda a perseguição, mas tinha essa capacidade. E por que agora não? Né? É isso que eu tinha de trazer aqui para vocês, e fazer um pouco essa reflexão importante. Tá? Eu sei que a minha voz é uma voz pequena aqui na internet, mas a gente tem que passar um pouco essa indignação, esse sentimento, tá? Que eu estou passando aqui para vocês. Um abraço e até a próxima.